quando a gente olha aqui a porta dos cavalos, só para a gente entender, essa porta, ela ficava em uma região da muralha que fazia um L, em uma quina de muro. E assim como em outras cidades, era feito exatamente numa quina para dificultar a entrada dos inimigos. Então essa porta era feita numa quina do muro, exatamente ali para que o inimigo não tivesse um acesso fácil. E quem é que podia entrar, ter acesso a esta porta? Esta porta, ela fazia parte do caminho para o palácio real, e também essa porta ficava próximo ao templo. E pelo que se lê, era uma porta que estava também a serviço da realeza, a serviço da família real, e talvez muitos reis, sacerdotes e pessoas muito importantes passavam por ali. Então nós entendemos que não poderíamos, no entanto, deixar de nos referir à porta dos cavalos, porque esta porta, ela deveria ser liberada para a passagem de cavalos em tempos de guerra. Mensageiros do rei, também era usada para passar cargas, mercadorias destinadas ao palácio real, e também para o próprio transporte do rei, quando o rei saía para visitar outras cidades ou algumas aldeias. Então, para nós entendermos isto, como que a gente vai à nossa vida, essa oração da porta dos cavalos, eu quero falar apenas sobre 3 tópicos para você entender o que significa restaurar a porta dos cavalos nas nossas vidas. Primeiro, reparar a porta dos cavalos fala sobre reparar força e coragem. Força e coragem. Quando a gente vai estudar os cavalos, a gente vai entender a natureza do animal. Cavalo, ele não nasceu com a natureza de guerra. Cavalo, ele não nasceu com a natureza de batalhas. É um animal que não nasceu para isso, porque ele não lida bem com multidões, com muitas pessoas. Então, como que a gente vê muitos cavalos, principalmente quando a gente olha para o passado? Todas as batalhas, as grandes batalhas aconteciam com cavalos. Como é que pode um animal que não nasceu para batalha, que não nasceu para guerra, mas vive no meio de guerra e no meio de batalhas? É porque ele foi adestrado. E quando ele é adestrado, ele se torna capaz de enfrentar multidões, e ele se torna capaz de embrenhar-se no meio de uma batalha sem abandonar o seu cavaleiro. Biblicamente, o cavalo fala de força, fala de coragem. Quando nós analisamos isso, trazendo para a nossa vida, nós entendemos que nós estamos vivendo um tempo onde reparar a porta dos cavalos da nossa vida é algo imprescindível. Porque reparar a porta dos cavalos é não permitir
que o medo prevaleça sobre as nossas vidas. Todas as vezes que o medo prevalece em qualquer área da nossa vida, nós recuamos, retrocedemos, deixamos de avançar, deixamos de conquistar, deixamos de vencer. Então, restaurar a porta dos cavalos é não permitir que o medo prevaleça sobre as nossas vidas. Entendam que todos nós temos medo, não é verdade? Quem de nós já não teve medo de algo? Quem de nós já não teve medo de enfrentamentos nas nossas vidas? Todos nós lidamos com o medo todo dia, não é verdade? Todo dia a gente está lidando com o medo em uma área das nossas vidas. Só não podemos deixar que o medo nos domine, porque todas as vezes que o medo nos domina, ele acaba atrapalhando alguma área da nossa vida. E nós nos tornamos fracos. Restaurar a porta dos cavalos é não permitir que a fraqueza determine os nossos resultados. Entendam aqui, não permitir que a fraqueza determine os nossos resultados. O tipo de vida que nós estamos vivendo é ditado pelas nossas forças ou pelas nossas fraquezas. Sempre. Os resultados falam das nossas forças ou falam das nossas fraquezas. Então nós precisamos compreender e entender que a nossa força, ela é renovada no Senhor. Por isso que lá em Salmos de número 20, versículos 7 e 8, Davi diz assim, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. E ele continua, ele diz assim, eles vacilam e caem, nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Então notem que a força está na resistência de não aceitar resultados que vieram por causa das tuas fraquezas, que vieram por causa da tua falta de força. Então, mesmo que você perca a força em determinadas lutas, mesmo que você perca a força em determinadas batalhas, ficar prostrado ou se levantar é uma opção. Tem pessoas que nesta hora abraçam o coitadismo, o vitimismo, e logo permanecem caídos, logo permanecem enfraquecidos. Olha aqui o que Davi está dizendo: eles vacilam e caem, porém nós nos levantamos. Ele está dizendo, ele está falando de alguém que sofreu um abate, ele está falando de alguém que enfraqueceu-se na batalha, alguém que enfraqueceu-se nas suas lutas, mas não aceitou ficar prostrado, não aceitou ficar caído. Logo, ficar prostrado, ficar caído é uma decisão. Logo, os resultados que estão falando das nossas fraquezas, porque às vezes a gente fica procurando culpado aqui, lá, acolá, por causa dos resultados de vida que nós estamos tendo em qualquer área.
seja na área espiritual, seja na área sentimental, seja na área emocional, seja na área profissional, sempre os resultados das nossas vidas falam das nossas fraquezas ou falam das nossas forças. Sempre. Então, em vez de você estar olhando para fora, olhe para dentro. Os resultados da tua vida estão falando que tipo de pessoa você está sendo. Se você está sendo uma pessoa fraca ou se você está sendo uma pessoa forte. Por isso que Davi diz assim: nós nos levantamos e ficamos de pé. Quem é os que ficam de pé? Aquilo que ele falou no versículo anterior: aqueles que confiam no nome do Senhor. Os que confiam no nome do Senhor sempre, quando? Sempre se levantam e se colocam de pé. Então vamos falar a primeira verdade dessa noite. Levante sua mão, levante a sua cabeça e diga assim: Deus me dá força para eu me levantar e me colocar de pé. Diga: a partir de hoje eu decido, não ficarei prostrado, não ficarei caído. Diga sempre, mais uma vez, diga sempre: eu me levantarei no Senhor. Amém, glória a Deus. Isaías capítulo 40, no versículo 29 a 31, diz assim: faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. E ele diz assim: ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Olha só, amados, não está falando de vigor físico, não está falando de vigor da juventude, está falando algo que vai além de nós. Está falando de algo que vai além das nossas forças, vai além da força do nosso braço, vai além da força da nossa mente jovem. Está falando de alguém que tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Este alguém é alguém renovado nas batalhas, é alguém que luta, é alguém que se cansa sim. Por isso que está dizendo assim, olha só: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. É entender que o Senhor nos dá força para vencermos as nossas batalhas diárias. Então você pode ter gastado toda a tua energia nas batalhas que você enfrentou hoje, nas dificuldades que você enfrentou hoje. Amanhã haverá nova força do Senhor sobre a tua vida. Amanhã haverá um novo vigor sobre você, porque o Senhor renova a força daqueles que esperam nele. Então nós somos chamados a reparar as portas dos cavalos, para lembrar que a nossa força vem do Senhor, e é Ele que garante a nossa vitória. É Ele que garante os resultados verdadeiros da nossa vida. É Ele que garante as nossas conquistas, os nossos avanços. Então que nessa noite, em nome de Jesus, você tenha força e você tenha coragem. Que você receba na tua vida nessa noite força e coragem para você superar as batalhas da sua vida.
Em segundo lugar, reparar a porta dos cavalos é reparar o lugar da instrução. Instruções são preciosas. Se você estudar um pouquinho sobre a vida de Jesus, você vai ver que ele fez o seu ministério baseado em instruções. Porque ele sabia que no futuro ele não estaria mais presente. Mas a sua instrução faria com que os seus discípulos tivessem êxito na sua missão. As instruções que nós recebemos, as instruções que nós colocamos em prática, podem nos levar a um destino de bênção e um destino de vitória. Quando a gente olha historicamente, antes dos exércitos serem enviados para as batalhas, eles antes eram passados em revistas pelo rei, para verem se eles estavam preparados para a batalha. Preste atenção nisto. Jesus, ele iniciou o seu ministério com 30 anos. E ele desenvolveu o seu ministério por 3 anos. O período que Jesus esteve na cruz foi de aproximadamente 3 horas. E no túmulo ele permaneceu 3 dias. Agora notem, foram 30 anos de preparação para 3 anos de ministério. 10 anos de preparação para cada ano de ministério. 10 anos de preparação para cada hora na cruz. Isso significa o quê? Que o tempo que você vai resistir à pressão é determinado pelo tempo que você se preparou para a batalha. Se consegue entender isto? Então prepare-se para a guerra, pare na frente da porta dos cavalos e espere a instrução do rei. Ele vai passar em revista o seu exército, e se o rei disser a você, você não está pronto, recue, volte para a academia, volte para o quartel, então você deve voltar, porque se o rei mandou você voltar, isso pode estar preservando a sua vida. O que eu estou querendo dizer? Não entre em batalhas despreparado. A maioria das derrotas acontecem por causa da falta de preparo. Porque se eu não estou preparado para aquilo que eu decidi enfrentar, eu já sou derrotado mesmo antes de qualquer embate. Então notem que às vezes as grandes derrotas da nossa vida não está porque Deus não está nos abençoando, não está porque nós não entendemos o processo, está porque nós não nos preparamos para as batalhas, não nos preparamos para as conquistas. E eu pergunto, quantas conquistas você já decidiu abandonar, simplesmente porque você iniciou algo que você não estava preparado para conquistar? Toda conquista exige uma batalha, amados. Tudo, qualquer coisa na nossa vida que a gente quer conquistar, que a gente quer alcançar, que a gente quer romper,
exige um nível de luta, exige um nível de batalha. E muitas vezes nós não estamos preparados para os níveis de batalhas que decidimos enfrentar. E aí o que a gente faz? Voltamos para o primeiro tópico dessa mensagem. Nos tornamos enfraquecidos, amedrontados. Nos tornamos medíocres. Simplesmente porque nós não nos preparamos para a batalha. Nos acovardamos. Então levante a sua mão assim mais uma vez. Vamos falar a segunda verdade dessa noite. Diga assim: Deus. Mais forte, diga: Deus, prepara as minhas mãos para a batalha. Diga: Deus, prepara a minha mente para as batalhas. Diga: eu sou vencedor, eu sou capaz. Diga: eu vou conseguir, em nome de Jesus. Amém, amados? Entre nas batalhas para vencer, entre nas batalhas para conquistar. Quantas vezes a gente se pega dizendo: eu não estava pronto para isso, eu não estava pronto para essa batalha, eu não estava pronto para essa luta, eu não estava pronto para viver o que eu estou vivendo. Você não estava pronto para a batalha, meu irmão. Então nunca entre em batalha que você não está pronto. Nunca entre, seja em qualquer nível. Não entre em batalhas, amados, para passar vergonha. Então, quando você entende que você não entra em batalha para perder, você entende que existe um nível de escolha para o tipo de batalha que a gente decidiu viver. Entenda que a batalha que você está enfrentando tem a ver com o que você quer se tornar, tem a ver com o que você quer conquistar, tem a ver com o lugar que você quer chegar. Porque às vezes, amados, nós nos cansamos em batalhas que nunca era para a gente ter entrado. Quem já se cansou em batalhas que nunca era para ter entrado? Seja sincero. E aí a gente se fadiga, a gente se cansa, em batalhas que não vão nos levar a lugar nenhum, a não ser a um lugar de cansaço e fadiga. Então, amados, Deus, Ele está querendo que nós reparemos a porta dos cavalos, que é o lugar onde nós seremos instruídos para a peleja. Instrução é importante no momento da luta. Instrução é importante no momento da batalha. Porque mesmo orientados e instruídos, muitas vezes não é fácil. Mas se nós não soubermos o que fazer na hora do combate, se torna impossível. A pior coisa é quando você está no meio de uma batalha, que você não sabe o que fazer. Quando você não sabe qual decisão tomar, qual caminho tomar, qual estratégia usar. Você já se pegou em meio de batalha sem saber o que fazer, e isso só leva a um caminho, ao caminho do desespero, ao caminho da angústia. Então notem que muitas vezes os fracassos da tua vida, amados, está na falta de instrução. Pessoas bem instruídas sabem o que fazer quando a pressão aumentar.
sabe o que fazer no auge da batalha, no auge da luta. Porque se você não sabe o que fazer, as tuas vitórias ficarão apenas no campo dos sonhos, apenas no campo da imaginação. E não é porque Deus não está te abençoando, não é porque Deus não quer que você chegue num lugar de conquista, é porque você não ouve orientações, é porque você não ouve instruções. Todos os dias eu oriento alguém, todos os dias eu instruo alguém. E que maravilhoso quando as pessoas começam a ver os resultados da instrução. Não é verdade? E diz assim: poxa, pastor, sabe aquilo que você me falou? Poxa, aquilo me livrou de uma situação que eu não sei se eu ia suportar, que eu não sei se eu ia aguentar. Sabe aquela instrução que você me deu? Pois é, aquilo mudou a minha casa, mudou a minha família, mudou o meu destino. Instruções são preciosas. Então, sendo assim, quando você me mostra as tuas conquistas, você está revelando as tuas instruções. Quando você me mostra as tuas derrotas, logo atrás de uma derrota está uma instrução que não foi acatada. Assim acontece com as nossas vidas. Por isso que restaurar a porta dos cavalos é importante, é entender que as instruções que eu trago para a minha vida tem muito a ver com o que eu estou me tornando, com o que a minha vida está se tornando. Volta e meia eu falo com os discípulos, todos os dias eles estão me trazendo notícias deles, que foram acatadas e seguidas segundo as orientações. E sabe o que está acontecendo? Eles estão entrando num nível de conquista e de mudança que nunca tiveram antes, porque o nível de instrução revela o nível de conquista. Então vamos falar a terceira verdade. Levante a sua mão e diga assim: Deus me ensina a viver debaixo de instruções. Mais uma vez diga: Deus me ensina a viver debaixo das tuas instruções. Amém? E em terceiro e último lugar, reparar a porta dos cavalos é preparar-se para a batalha. Cavalo está relacionado com guerra. Provérbios 21:31 diz assim: os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yahvé, o Senhor, é quem dá a vitória. Quem é que nos dá a vitória? Diga assim: o Senhor. O Senhor é que nos dá a vitória. Então nós entendemos que há uma batalha espiritual em questão. E mesmo que a gente não queira, nós estamos inseridos no meio de uma batalha espiritual. Forças hostis das trevas estão em plena ação nesse tempo. E eu creio que Satanás arregimentou todo o seu exército para pelejar. E quando nós estamos em pressão, Satanás, ele aproveita da agonia da nossa alma para começar a nos atacar e gerar bombardeiros mentais incríveis. É assim que o diabo tem trabalhado. Isso porque nós estamos inseridos numa guerra, e esta batalha não é brincar de esconde-esconde.
O nosso adversário, ele é impiedoso e ele quer nos destruir. Ele quer destruir a nossa alegria, ele quer destruir a nossa casa, ele quer destruir tudo que se relaciona a nós. Mas restaurar a porta dos cavalos é lembrar que todos os dias nós somos instruídos pelo Rei. E nós podemos sair à peleja, porque o Rei vai à nossa frente e Ele vai nos dar a vitória. Ele vai nos dar a vitória sobre qualquer embate do inimigo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O que é jaz? Está sob o domínio das trevas. Então o sistema do mundo, ele está pervertido pelas trevas. É só você olhar um pouquinho para fora. O sistema está caótico, está terrível. Então nós entendemos que nós caminhamos em território inimigo. E se nós caminhamos em território inimigo, nós precisamos entender que nós só não somos destruídos porque nós caminhamos sobre um salvo-conduto. Jesus, ele nos cobriu com o seu sangue, nos comprou, e agora mesmo que o inferno nos odeie, e mesmo que ele tente de todas as formas nos destruir, ele não pode, porque existe uma ordem ao nosso respeito. E é aí que entra o Salmo de número 91, que diz assim, Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Existe uma ordem do céu para te guardar enquanto você está na terra. Você entende isso? Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Sabe quando você vai andando na calçada e um cachorro feroz do outro lado do muro rosna ferozmente no portão, mas ele não pode passar? Se leva aquele susto, vem aquele nome daquele cão, mas ele dá com tudo no muro e não consegue passar. Assim também acontece na nossa vida, porque há uma ordem de Deus que estabelece limites na nossa vida, porque eu e você estamos debaixo do sangue de Jesus, eu e você somos do Senhor, e aqueles que são do Senhor, o diabo não toca. Você pode sentir o bafo dele, você pode sentir a raiva dele. Sabe quando você sabe que o inferno está contra você? Sabe quando você sabe que o diabo está com muito ódio de você? Mas ele não pode te tocar, porque existe um limite de proteção. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida, meu irmão. O sangue de Jesus nos liberta, nos protege. E nós precisamos entender isso, mesmo que o diabo esteja rosnando ao nosso redor, mesmo que ele esteja tentando nos destruir de todas as formas, o sangue de Jesus nos protege. E reparar as portas dos cavalos é estar pronto para esta peleja, é estar pronto para esta batalha. Aquele que é coberto pelo sangue não tem medo de batalhas. Aquele que é coberto pelo sangue não tem medo de embates contra o inferno. Por quê? Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Não tem por que temer, meu irmão. Então, quem sabe você está vivendo uma luta, está vivendo uma dificuldade. Nessa noite, o Espírito Santo te convida a você restaurar a porta dos cavalos, a você entender quem é você,
a você entender quem é que te protege, é você entender quem é por você. Eu sempre digo, volto a repetir, gosto muito dessa frase: se Deus é por nós, não importa quem seja contra. Deus é por mim, deu. Não importa quem é contra você, se Deus é por você. Amém?